Muito bom. Queridos, nós que andamos muitas vezes visitando outras igrejas, queridos, que privilégio ter um louvor assim, que já nos envolve com o Espírito. Eita, coisa boa demais. Vou esperar os irmãos sentarem para... Diga assim: Deus é bom. Pai, eu te rendo graças pelo teu Espírito e pela tua palavra, porque a tua palavra é fiel e ela se cumpre. Essa palavra, a tua palavra, é o que precisamos. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ok, acho que agora já podemos. Quem sabe o que é um Rolls Royce ou um Rolls Royce? Quem sabe o que é? Quem não sabe o que é um Rolls Royce? É um carro, um dos carros mais caros do mundo. Mais do que uma Ferrari, bem mais caro que uma Ferrari. Por exemplo, é o carro que a rainha Elizabeth usa. Ela usou um modelo por 20 e tantos anos. É um carro clássico. É um dos carros mais desejados. Por exemplo, quando o nosso presidente tomou posse, no último mês de janeiro, ele estava andando num Rolls Royce. Aquele que ele estava andando deve ter uns 40, 50 anos e ainda funciona. Rolls Royce é um carro que é feito por artesãos, é feito à mão. Não como aqueles outros carros, como os nossos, a maioria dos nossos carros, que é feito por várias máquinas que são prensadas e a cada hora sai um carro novo. É um carro que demora muito tempo para ser feito, porque ele é feito artesanalmente. O preço do carro não é o preço do material, do ferro, do couro, da borracha. É o preço do trabalho que foi colocado para que ele ficasse pronto. Sabe, os bancos são costurados à mão. E não é porque são costurados à mão que são inferiores àqueles que são costurados por máquina. Ao contrário, eles são de melhor qualidade. Cada peça é pensada, é projetada com muito esmero e é feita individualmente. Não existem dois Rolls Royces iguais. Cada um é exclusivo. Sabe o que mais tem mais exclusividade ainda do que um Rolls Royce? Algo que foi feito individualmente, muito pensado, com muito trabalho, com muita qualidade, com muito esforço, com muito planejamento. Olha para esse Rolls Royce aí do seu lado e diga: eu estou brincando, você sabe que não estou falando que você é um carro, amém? Se você ficar numa garagem, você não vira um carro. Mas sabe que simbolicamente, diga assim: você foi feito com exclusividade, com todo cuidado, com todo esmero. Aleluia. Qualidade, cuidado. Sabe que o que é feito à mão, eu não sei, eu tenho algumas habilidades manuais, nem tantas, mas aquilo que eu ponho à minha mão, eu procuro fazer com muita qualidade. Quem cozinha muitas vezes, sabe, tem aquela meia mexida para um lado e duas para o outro, que para quem não entende disso, assim, tanto faz. Mas para quem faz algo de qualidade, sabe que uma volta para um lado, outra para o outro, faz toda a diferença. Eu lembro de minha mãe me ensinando na juventude a lavar louça. E ela pegava aquele copo e ele tinha que escorrer, não podia ficar nenhuma área com mais água do que menos água, porque ainda poderia ter uma gordura ali.
Sabe que aquilo que nós empenhamos e colocamos a nossa mão é porque nós damos valor. Sabe que você foi feito pela mão de Deus. Ele do pó da terra, mas eu nasci na barriga da minha mãe, mas entenda, Ele te projetou e te fez individualmente. Não existe dois Franciscos Neves. Francisco tem um monte aqui. Mas Neves, graças a Deus só tem um também. Sabe que Deus tem cada um de nós em alto grau de consideração e valor. Nós não fomos feitos com uma forma de mais um. Sabe o cuidado que você tem com aquilo que você investe tempo, que você investe cuidado, é maior do que alguma coisa que você deixa jogado no armário e fica lá de qualquer jeito. Sabe que Deus investe tempo. Deus investe atenção em cada um de nós individualmente. Nós sabemos que há multidões, mas sabe, quando Deus nos olha, Ele não nos olha como uma multidão. Ele olha cada um. Ele nos conhece pelo nome. RG, CPF, digital. Por quê? Porque Ele tem um cuidado especial. Para Ele nós temos muito valor. E como eu disse, quando você, aquele artesão que está fazendo aquele carro chamado Rolls Royce, o valor não é a peça, o valor não é a carne, o valor não é o osso. Alguns têm mais carne e mais osso do que os outros. Mas não é isso que para Deus tem valor. Tem valor porque Ele, com a sua própria mão, nos gerou. Com a sua própria palavra. Ele não disse, haja ou seja criado um monte de gente. Ele disse, Francisco, Tiago, Roseli. Não foi um pacote, não foi um punhado. Cada um de nós fomos gerados individualmente. Por isso, Ele dá um grande valor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você saiba, e esta palavra veio da parte do Senhor para nós nessa noite, é que você tem um grande valor. Nós vemos nas reportagens em pessoas gastando às vezes a sua vida inteira para produzir algo, às vezes uma escultura, às vezes a construção de uma casa. Recentemente eu vi uma reportagem que um cidadão, eu creio que no Nordeste, ele construiu um castelo. Passou acho que 30 anos construindo aquele castelo no interior de algum lugar no Nordeste. Pergunta para ele se aquele castelo tem valor. Ele vai dizer, claro que tem. Eu investi a minha vida para fazer isso. Jesus investiu a sua vida para nos fazer o que somos. Aleluia. Você abriu lá em Efésios 2, verso 10. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, você acompanha na sua. Mas eu peguei essa porque ela traduz de uma forma mais clara a maioria dos sentidos que tem no inglês e em outras línguas, eu creio que no sentido original. Ele diz assim, Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus. Olha para essa obra-prima aí do seu lado. Diga assim, você é uma obra-prima, feita com muito amor. A palavra no inglês é craftsmanship. Isso quer dizer que foi feito. Não foi produzido numa forma, não foi produzido num molde,
não foi injetado como plástico. Bota lá uma prensa, bota lá, pum, saiu mais um, saiu mais outro, esse é José, esse não. Envolveu um trabalho individual. Envolveu um pensamento individual. Envolveu uma construção individual. Ainda que temos várias partes, e como todo carro, o Rolls Royce tem uma roda, aliás, 4, mais o step. Tem um volante, um escapamento, um motor. Parece igual a qualquer outro, porque não é porque tem as mesmas coisas que é igual. Você precisa entender o que você tem. Talvez você possa, não, eu tenho o que todo mundo tem, mas você não é igual. Para Deus você é exclusivo. Para Deus você é único. Aleluia. Sabe que no mundo natural, aquilo que, por exemplo, esse Rolls Royce, que a rainha Elizabeth usou por 30 ou 40 anos, só foram feitos 12 deles. E você deve imaginar que algo que é feito com muito cuidado, você já deve ter esse tipo de conhecimento. Quanto menor quantidade, mais raro é alguma coisa. E mais valor tem. Por exemplo, aquele quadro Mona Lisa, só tem um. Outros tentam fazer xerox, cópia, imitação, mas o original tem um só. E ele vale milhões e milhões e milhões de reais. Você é único. Não dá para trocar você por nada. Não dá para trocar você por valor nenhum. O que é único sempre tem mais valor. Não existe outro você no mundo. Como eu disse, no meu caso, graças a Deus, só tenho eu. Porque 2 de mim ia ser dose dupla. Mas sabe que a maioria das vezes nós não temos consciência disso. Parece que meio que tanto faz. Tanto faz mais um Francisco, mais um Aurélio, mais um Antônio. Antônio tem bastante, certo? Não, tem vários exclusivos. Não dá, pergunta para o Osana, você quer trocar para um outro Antônio? Não, ela quer esse aí. Não, mas tem outros modelos mais recentes. Não, é esse. Deus está te dizendo, Ele não quer trocar você por ninguém. Aquilo que Ele tem para você, não é para outro, não. Ele continua nesse texto, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão Ele planejou para nós. Ele nos fez exclusivos, pensado. Eu sei que muitas vezes nós não reconhecemos, e por isso Deus me deu essa palavra para essa noite. Algumas vezes eu mesmo me senti um Zé Ninguém. Tanto faz. Eu olhava para a minha vida, para a minha história, e dizia, o que pode de bom sair dessa situação, vindo de onde eu vim? Mas sabe que aquele que te criou e aquele que me criou, nos criou para. Ele nos fez com tanto cuidado, mas Ele não fez com tanto amor, com tanto zelo, com tanta exclusividade para nada. Ele fez com um propósito. Ele fez com algo em mente. Porque alguns muitas vezes se sentem, não, é que, sabe que eu vim sem ter sido desejado. Quem já se sentiu assim? Que veio meio que por acidente. Que às vezes até os pais naturais assim, e agora? Faço o que com isso? Agora vai, né?
que podem ter sido gerados de uma relação de um homem e de uma mulher, que não houve um planejamento, houve até, algumas vezes, um descuido. Aí nasceu uma criança. Sabe que essa história natural não é a história que Deus tem a seu respeito. Pode até ser isso que os teus pais te contaram, pode ser assim como você se sente, pode ter sido isso como uma realidade natural, mas não foi essa a realidade no coração de Deus quando você foi gerado. Eu brinco com as minhas irmãs, eu sou o terceiro, meu pai, daquelas famílias tradicionais, meu avô, eu creio que, não sei se era mineiro ou baiano, uma coisa assim, mas viemos descendo, ele veio descendo. Meu pai mineiro, acho que meu avô era baiano, quase dá uma música, né? E eu nasci em São Paulo. E havia uma tradição daquela antiga que eu gostaria que continuasse, mas minha mulher não deixou, mãe da minha filha não concordou, que era que o nome do filho fosse o nome do avô. E para eles, naquele tempo, era uma honra ter o primeiro filho homem. E deveria ter o nome do avô, era uma tradição na minha família. Meu pai era o segundo irmão, ele tinha um irmão mais velho que se chamava Justino, que era o nome, meu tio Justino, já falecido, o avô dele chamava Justino. O meu avô chamava Francisco. Vieira Neves, como é o meu nome. E aí o meu avô teve um primeiro filho, o primeiro filho ele colocou o nome do pai dele, Justino. Como ele teve um segundo menino, chamou de Valdemar. E eu lembro quando a mãe da minha filha estava grávida, eu falei para ela, se nascer um menino vai chamar Valdemar. Ela disse, meu Deus do céu, o que você vai fazer isso com a criança? Ele vai chamar Valdemar. Meu pai me queria que eu chamasse Francisco. Minha mãe não, queria que chamasse Luiz. Mas como quem foi no cartório? Foi o meu pai. Ele chegou assim, não, eu vou. Só que no cartório, esqueceu, ficou Francisco. E eu brinco com as minhas irmãs, que elas só existem porque eu não vim primeiro. Porque ele queria um homem como primeiro filho. Se eu tivesse nascido primeiro, vocês não existiriam. Mas sabe que no coração de Deus não foi assim. No coração de Deus, elas foram geradas no tempo certo, na hora certa, com a razão correta. Porque parecia, elas poderiam se sentir, não, é porque ele não me quis, porque ele queria um menino. Mas Deus te quis. Deus te fez. E ele diz que fez para um propósito. Aleluia. Por que isso é importante? Porque ele disse, nós não entendemos isso. Quase que tudo que podemos falar da palavra, se você não entender que você é especial, feito por Deus, para um propósito, podemos pregar e ver os milagres acontecendo, mas nunca nos sentiremos dignos de sermos filhos amados e queridos do nosso Pai. Você precisa entender que você é amado ou amada e você é querido ou querida. Que você não foi um acidente. Que você não veio por acaso para ficar passando o tempo. Você foi gerado com amor, com propósito, com muito investimento pessoal da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode pôr aquele vídeo, Richard. Eu quero que você assista esse vídeo e você procure se identificar com algum personagem do vídeo. Se puder apagar a primeira luz.
Deixe-nos. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Dá um pause. Ok. Se nós formos analisar estas cenas, podemos ver Jesus, vários discípulos, o povo, os escribas e fariseus, o endemoniado e mais algumas pessoas. Você conseguiu se identificar com alguma dessas pessoas? Quem se identificou com a multidão? Ninguém? Que coisa. Eu não vou perguntar se ninguém se identificou com o endemoniado, porque eu sei que você não vai, se não identificou com a multidão, imagina com o endemoniado. Mas eu vou adiantar o assunto, porque eu não quero que você fique pensando que eu tenho nenhuma intenção de lhe constranger. Mas a maioria das pessoas se identifica com aqueles que estão em volta, ou com os discípulos. Mas sabe que o correto é você se identificar com Jesus. A primeira vez que eu vi essa cena, quando aquele endemoniado sai avançando, a primeira reação é de... Talvez muitos de nós, se vivesse essa situação, estava correndo até hoje. Mas por que eu trouxe essa cena? Porque você viu a reação de Jesus? Quando ele deu um comando, cala-te e sai, logo depois aquele endemoniado saltou para cima dele. Mas ele ainda não estava mais endemoniado, porque a palavra já havia sido lançada. Muitas vezes o diabo está fazendo isso. Você já deu a palavra e ele está correndo. Mas como você é obra-prima e exclusiva e foi feito com um propósito, o correto é nós nos identificarmos com Jesus, agirmos como Jesus. Tendo dado a palavra, pode o diabo tentar correr, fazer graça, mas você vai ficar firme onde você estava. Jesus deu a palavra e ficou na palavra. Mas só nos vemos assim quando entendemos que somos filhos de Deus. Temos um valor. Pode tirar e acender. Se nós não entendermos que somos filhos, feitos com exclusividade, talvez vamos pensar, quem sou eu? Para ordenar um demônio para sair, para ordenar uma enfermidade para ir embora, para ordenar uma transformação em alguma situação. Você é aquele que foi feito uma obra-prima de Deus. Com zelo, carinho, com o próprio envolvimento de Deus na sua feitura. Para um propósito. Aqueles que têm consciência de quem são, não fogem da situação. Eu lembro de uma situação, alguns anos atrás na igreja, um rapaz da igreja foi para casa, chegou em casa e encontrou a esposa endemoniada. Me ligou, pastor, cheguei em casa, minha mulher está endemoniada. O que eu faço? Eu falei, expulso o demônio. Se ele me ligou, eu já sabia o que ele queria. Pastor, vem aqui. Ele disse, eu falei, você é salvo? Sou. Então bota esse demônio para correr. 5 minutos depois ele me liga, pastor, eu mandei o demônio embora, mas ele disse que não vai embora. Eu
falei, ele não vai porque ele quer, ele vai porque há uma autoridade em você, mas você precisa acreditar nessa autoridade. Passados 5 minutos, ele ligou. Pastor, ele foi embora, mas voltou. Eu falei, então ordene para que vá e não volte mais. Não me ligou mais, na manhã seguinte eu liguei para ele. Falei, e aí, o demônio voltou? Ele falou, não. Eu falei, agora fala para tua mulher, tomar uma posição. E você, como marido, também tome uma posição dentro da sua casa. Mas, no primeiro momento e no segundo momento, ele não tinha consciência, tendo nascido de novo. Tendo a autoridade que Jesus deu pela palavra, ele até tentou exercer uma forma de expressão, mas sem fé e convicção. E não é porque ele não conhecia a Escritura. Porque quando eu falei para ele falar, ele entendeu, falou, como diz a Bíblia. Ele diz, eu sei a Escritura. Mas por que não funcionou? Porque ele falou, mas não falou sabendo quem ele era. Ele falou achando que o demônio era maior do que ele. Ou que a autoridade que estava influenciando aquela mulher era superior àquele que estava nele. Nós precisamos entender quem nós somos. E que a autoridade e o poder não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Você precisa entender quem você é. A palavra que está em você, ela por si tem poder se você crê nela e se você confia que você é filho. Aleluia. Quantos são filhos do Senhor? Agora você precisa ter muita convicção. Você precisa ter segurança disso. Eu sou filho de Deus e ponto final. Pode ter uma situação, mas eu sei quem eu sou. Coisas acontecem nem tanto pelo que você faz, mas por quem você é. Outras pessoas que estavam lá, aqueles discípulos, estavam assistindo o demônio fazendo graça. Pessoas que conheciam a palavra, porque já andavam com Jesus. Mas, ao invés de tomarem uma atitude em segurança daquele que sabia que a palavra estava nele, que a palavra tinha poder, ficavam assistindo a coisa acontecer. Muitos estão assistindo o diabo fazer barulho. Tendo a salvação, tendo a palavra, tendo autoridade já. Quantos são formados no Rema aqui? Olha quanta gente, graças a Deus. Quantos ainda estão estudando? Outro tanto. Não, mas quando eu formar no Rema, você não vai ter mais poder quando se formar no Rema do que já tem hoje. Vai ter mais conhecimento. Mas a autoridade já está em você quando nasceu de novo. Não, depois que eu fizer a escola de ministro, eu vou expulsar um monte de demônio. Você já tem hoje a autoridade. Porque você foi feito filho de Deus. A todos aqueles que nele creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. E quem é filho recebeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. E se pegarem algo mortífero, nada, absolutamente nada os causará dano. Não, eu não vou fazer isso porque pode vir retaliação. Se pensar assim, vem. Porque o medo traz a permissão para que aquilo aconteça. Eu tenho que ter convicção que eu vou andar em autoridade e nada vai me causar dano. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 4, verso 17.
Romanos 4,17, eu vou ler na revista atualizada, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Queridos, nós já temos recebido tantas palavras, tantos ensinos, mas chegou o tempo de nós fazermos como Abraão e não duvidarmos, de nos fortalecermos dando glórias a Deus. Não deixando incredulidade sobre aquilo que Deus prometeu. E não é muito mais estudo que vai causar isso, é a consciência que eu sou. O conhecimento, ele vem nos fortalecendo, mas a base é saber quem eu sou. Você não vai ser mais filho quando se formar no Rema, quando estudar muitas outras coisas, você já é. Aleluia. Vá comigo em Gênesis 1, por favor, verso 26. Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou, verso 28, perdão. Verso 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós estamos falando aqui da criação. Deus criou os céus e a terra e depois criou o homem. Deus te criou. Essa expressão, Deus estava falando sobre Adão antes do pecado, que é exatamente onde você está hoje. Você está livre do pecado. A sua natureza é conforme essa que Deus diz em Gênesis 1:26, conforme a imagem e semelhança de Deus. A característica perfeita de quem é Deus está em você, se nasceu de novo. Como eu perguntei, todos nasceram de novo. O que Deus disse para Adão, Ele está dizendo para mim e para você. Do mesmo jeito que Ele deu uma instrução a Adão, Ele nos dá essa instrução: domina, sujeite, frutifique, multiplique. Mas por que tantos não estão agindo assim? Porque falta consciência que são como Adão sem pecado. Porque acha que estão, se fizer tudo certinho, vão merecer o que Deus tem para nós. Não é por obras, não é por serviço, é por fé naquilo que já foi feito. Não estou dizendo que não devemos servir, não devemos trabalhar, e não estou dizendo que não temos que fazer o bem. Sim, temos que fazer estas coisas. Mas a nossa autoridade e poder para dominar e sujeitar é pelo fato de sermos filhos e que tivemos os nossos pecados apagados, lavados e fomos transformados numa nova criatura. Aleluia.
Vai em Mateus 28, 28, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Perdão, 28, 18. Eu creio que você já ouviu esse texto muitas vezes. Se não, a partir de hoje, não vai poder dizer que nunca ouviu. Se hoje for a sua primeira vez, que bom. Mas eu acredito que a maioria de nós já viu esse texto muitas vezes. Verso 18 de Mateus 28, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Sabe que essa instrução que Mateus recebeu pelo Espírito e colocou no seu texto, é a mesma instrução que Deus deu ao primeiro Adão. Deus deu a Adão, o primeiro, toda a autoridade sobre a terra, para dominar e sujeitar. Mas o pecado impediu que ele exercesse a autoridade que recebeu. E Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele veio para fazer o que o primeiro Adão devia ter feito e nunca devia. Todos nós, se não houvesse o pecado, andaríamos como Deus disse a Adão originalmente. Jesus veio para mostrar, é assim que vocês têm que andar. Quantos são de Cristo? Quantos são uma nova criatura? Esse mandamento é para você. Domina e sujeite. Tenha consciência da autoridade que você tem, porque recebemos a autoridade. Ele recebeu o nome que está sobre todo nome, e Ele nos deu o seu nome. A Bíblia nos diz, o texto das Escrituras nos diz, que aquilo que orarmos a Deus e pedirmos a Deus em nome de Jesus, Deus vai pensar o que vai fazer. Vai orar. Vai jejuar. Diz que Ele fará. Porque no nome de Jesus temos essa autoridade. Porque somos cristãos. Somos como Cristo. Recebemos uma nova vida para viver como Cristo viveu e como Adão viveu antes do pecado. Em relacionamento direto com Deus. Em ousadia, exercendo a autoridade. Nada pode te parar. O que parou Jesus? A morte? As acusações? Falar que ele expulsava demônio por meio de Beelzebu? Nada pode te parar. Mas precisa haver essa consciência. Porque sem a consciência, podemos pregar. Mas você precisa sair daqui nessa noite, tendo consciência que você é filho ou filha de Deus, e que o pecado não tem efeito mais, nem domínio sobre você. E que você recebeu um mandamento de autoridade, e deve exercê-la. Contra qualquer situação. Eu fico muito feliz quando eu vejo os pais, muitas vezes, porque vivemos num mundo contaminado, situações surgem. Os pais na sua casa já exercendo sua autoridade por convicção em relação aos seus filhos e em relação à sua própria vida. Quando uma criança muitas vezes está enferma ou está numa situação, os pais se levantam em autoridade em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal contra o meu filho. Na gestação, já declarando, conversando com o Ricardo ontem, ele falou, desde o nascimento, desde a concepção, eu tenho declarado quem meu filho é em Cristo. Pais exercendo a autoridade que receberam.
E quando os filhos vão observando os seus pais andando e exercendo autoridade, o que você acha que ele vai fazer quando crescer? Vai ser igual papai, igual mamãe. Aleluia. Qual é a instrução de Deus para nós dominarmos e sujeitarmos? Com a palavra. Nós usamos a palavra para nos comunicar, mas a principal razão da palavra é dominar e sujeitar. Também nos comunicamos. Porque Deus, quando foi criar a terra, Ele não pensou, não teve uma ideia, não teve uma inspiração, não teve um sonho, Ele disse. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder do diabo. Não? Estão no poder do mundo. Estão no poder de Deus. Não. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando temos consciência de quem nós somos em Cristo, entendemos que o que nós falamos produz morte ou vida. Se nós achamos que somos filho de chocadeira, a gente não tem valor no que fala. Eu falei por falar, foi uma brincadeira. Mas quando temos consciência que somos filhos de Deus, gerados conforme a sua imagem e semelhança, feito como a sua obra-prima, para um propósito, nós vigiamos mais o que falamos. Por de qualquer palavra, a morte ou vida saindo da nossa boca. Não está no poder do diabo, nem no poder de Deus, porque Ele já nos deu esse poder e autoridade. Para que o que nós falamos vai produzir vida ou vai produzir morte. E Ele nos instrui: escolhe, pois, a vida. Fale vida. E isso não é pensamento positivo. É convicção de quem nós somos e quem é o nosso Deus e Pai. É claro que é positivo. Pena que não está aqui hoje. Temos uma amada em nosso meio, que quando chegou na igreja, antes de chegar na igreja, me mandou uma mensagem de texto. Diz assim: pastor, vocês são dessa igreja da confissão positiva? Eu falei: vem cá, irmã, deixa eu lhe mostrar na Bíblia. Ela diz: não, manda por mensagem mesmo. Eu falei: me mostra na Bíblia, em algum texto, que Jesus tenha feito uma declaração negativa como confissão para frente. Ele não nega a realidade. Ele diz: nesse mundo tereis aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu já venci. E quem está com quem já venceu? Eu falei para ela: me mostra algum dos apóstolos que tenha dito: olha, o negócio vai ficar complicado. É claro que a fé é positiva. Mas sem consciência de quem somos, pode ser uma matraca falando positivo que não vai funcionar. Mas quando nós sabemos que o que nós falamos tem poder, que transforma a situação, eu fico maravilhado porque a ciência está entendendo que é assim. Mas nós já sabemos pela palavra. A sua boca foi feita para criar. Porque você é conforme Deus, da mesma natureza, da mesma essência. Como Deus cria falando, você cria falando. Quantos são filhos de Deus? Quantos acreditam que são igual a Deus na essência? Não estou dizendo que você tem todo o poder, que é onisciente, onipotente, não estou dizendo isso, mas nós temos a mesma natureza do nosso Pai, no sentido de poder criar com a nossa boca.
Saia daqui nessa noite com a consciência que você é filho que pode criar ou pode destruir. E que você tem uma palavra de autoridade para destruir o poder das trevas. Aleluia. Lembra do Rolls Royce? Eu procurei na internet, assim, Rolls Royce quebrado, não achei. Estragado, não achei. Sujo, eu achei um que foi criado em computador, porque na prática você não vê um Rolls Royce sujo. Por quê? Porque foi feito e é bem cuidado. Mas mesmo um Rolls Royce, para ele andar, precisa de algumas coisas. Precisa da chave. Alguns engata e vira. Outros só aperta o botão, mas a chave precisa existir. Precisa alguém acionar aquele botão. Precisa ter a chave e acionar a chave. E ter a ação de dirigir. Você tem a chave na palavra. A palavra é a nossa chave. É ela que faz, mas eu preciso ter a atitude de acionar a palavra. E conduzir para que vá para onde eu quero. Porque aquele mesmo Rolls Royce, aquela mesma chave, se alguém tomar a atitude de acionar a chave e dirigir para o precipício, vai cair com Rolls Royce e tudo. Nós temos a palavra, temos que ter a atitude de andar segundo a palavra e conduzir a palavra, conduzir a nossa vida para o destino de sucesso. Mas não existe o Rolls Royce quebrado. Tem garantia vitalícia. Deus te deu a vida eterna. Para você nunca ficar quebrado. Nunca ficar encostado na esquina. Mas precisamos ter a atitude de acionar e conduzir no caminho certo. Aleluia. Eu quero encerrar, você pode abrir Romanos 8. Eu pedi o grupo de música para subir. Romanos 8, 19. Romanos 8, 19 diz assim: o universo todo, eu estou lendo na linguagem de hoje, espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. O universo está esperando essa revelação que eu creio que você recebeu hoje. De quem você realmente é. Você crê que você realmente é filho de Deus? Feito com cuidado, com esmero, obra-prima. Se você crê assim, fica em pé. Se você não crê, eu creio que vai chegar a revelação. O universo está esperando esse tempo, onde nós tenhamos consciência de quem realmente somos. E o meu desejo, e eu creio que também é do Senhor, que você saia daqui nessa noite tendo convicção de quem você é. Do poder que você tem, da autoridade que você tem, do poder que você tem de construir vida ou morte pelas tuas palavras, para que nada fique quebrado, nada fique parado, que não deixe de ir ao destino e cumprir o propósito para qual foi criado.
Feche seus olhos, eu quero orar por você.